uma universidade de elite. Uma prova feita em casa. Uma turma brilhante. A média? 96. 40 alunos tiraram nota máxima. Parecia excelência, parecia talento, parecia o futuro da educação. Mas havia um problema. Estava perfeito demais. As respostas tinham o mesmo ritmo, a mesma estrutura, a mesma segurança, como se uma única mente invisível tivesse respondido por dezenas de pessoas. O professor, claro, desconfia. E muda apenas uma regra. A próxima prova será presencial, sem celular, sem tela escondida, sem chatbot soprando a resposta. A média cai de 96 para 48. Metade do conhecimento desaparece quando a inteligência artificial sai da sala de aula. Mas essa história não é apenas sobre estudantes. É sobre empresa, consumidores, pesquisadores e agentes digitais. E é também sobre uma pergunta que ninguém mais poderá evitar. Quando a máquina faz por nós o nosso trabalho, quem assina? Fiquem com a gente até o final, porque hoje o Cerejo do Bits vai trazer 3 regras simples para você usar a inteligência artificial sem entregar a sua cabeça, a sua reputação e a sua responsabilidade aí para uma máquina. Porque a IA, ela já pode estudar, atender clientes, trabalhar em equipe, usar ferramentas ou tomar decisões. E até esconder uma parte do seu raciocínio em um quadro branco invisível. Mas, quando tudo dá errado, o nome lá no contrato ainda é humano e ainda é o seu. Olá, sejam muito bem-vindos ao Bits, o podcast que traduz tecnologia, inteligência artificial, segurança e privacidade para a vida real. Eu sou a Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. Hoje vamos falar de uma mudança histórica, Andressa. A inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta que responde, ela começou a agir. E quando uma tecnologia começa a agir no mundo real, ela também começa a produzir, claro, consequências muito reais. E começamos lá pela Universidade Brown. Segundo a Época Negócios, o professor Roberto Serrano afirmou ter evidências de que pelo menos 50 estudantes usaram a IA de forma indevida em uma prova feita em casa. A média da turma foi 96. 40 alunos tiraram a nota máxima, como a gente falou aqui no começo, né? Mas quando a prova foi presencial, a média caiu demais ali, 48. Que queda, hein, Fábio? É brutal, né? Mas é muito fácil de entender. Imagine uma academia em que alguém pede para outra pessoa levantar o peso por ela. Adoraria. Na ficha vai aparecer que você treinou. Mas quando precisar levantar o peso sozinho, não tem músculo ali para aguentar, né? Não existe. Na educação é igual. A IA pode ensinar, ela pode explicar, fazer perguntas, criar até exemplos e corrigir erros. Mas se ela faz a prova no lugar do aluno, não existe aprendizado, existe apenas uma nota bonita escondendo uma capacidade que não foi construída. Então, aí o problema não é usar a IA para aprender, né, como ferramenta. Aí está liberado, mas assim, o problema aconteceu de usar a IA para fingir que aprendeu alguma coisa. Né? Exato. Mas, claro, isso seria óbvio. Né? E isso obriga escolas, universidades a mudar a forma de avaliação dos alunos. Menos avaliação baseada apenas em texto feito em casa, mais apresentação, mais prova oral, mais raciocínio ao vivo. E enquanto professores tentam descobrir se o aluno realmente passou, pesquisadores da Anthropic tentam entender o que acontece lá dentro da IA antes de a resposta aparecer. Eles identificaram no cloud um pequeno conjunto de padrões internos chamado JSpace. O nome parece complicado, né? Mas a imagem é simples. Seria ali como um quadro branco invisível dentro da máquina. É aqui que precisamos separar um pouco a ciência da fantasia, né? É difícil, né, concretizar esse pensamento. É bem difícil, né? Isso é uma espécie de quadro branco que a IA usa lá internamente para fazer o seu raciocínio. Não prova que a IA tenha uma consciência. Não prova que a IA tenha medo. Não prova que ela pense como nós. O que os pesquisadores encontraram foi uma pequena janela para observar parte do processamento interno do modelo, aquela caixa preta que todo mundo fala. É como ver alguns rabiscos feitos, um rascunho, né, antes da resposta final. E isso é muito importante, porque a IA, normalmente, ela funciona como uma caixa preta, como a gente já falou, né? A gente não sabe o que acontece ali por trás das cortinas. Você pergunta, ela responde, mas a gente não vê como ela chegou a essa resposta.
Se conseguirmos observar parte desse caminho, poderemos assim identificar quando a máquina percebeu algum erro, quando ela está inventando informação ou quando recebeu uma instrução perigosa. É como abrir aí a porta da cozinha antes de comer o prato. Lá vê o cozinheiro preparando, o chefe preparando o prato. Entendi. E quando o erro sai lá da caixa preta e atinge uma pessoa real, a responsabilidade chega, claro, aos tribunais, ao Poder Judiciário. A Air Canada foi condenada lá no Canadá por uma informação incorreta fornecida por um chatbot em seu próprio site ali. O robô afirmou que um passageiro poderia pedir uma tarifa especial depois de viajar para o funeral de um familiar. E claro, a pessoa concordou, né? Confiou, comprou a passagem, foi lá e depois teve esse pedido negado. A empresa tentou dizer que o chatbot era uma entidade separada ali, um robô, mas o tribunal não aceitou. Não colou, né, Fábio? Não colou, né? O chatbot, ele fala em nome da empresa, é como se fosse um atendente ali no balcão. Então, se ele passa informação errada, a responsabilidade é da empresa. Não tem esse negócio de foi o robô, não foi a gente, né? Isso não existe. Não fui eu, foi minha mãe. A OpenAI lançou a família GPT 5.6, com versões chamadas Sol, Terra e Luna. Mas o ponto principal não é o nome, é a mudança de comportamento. O sistema foi criado para executar trabalhos longos, usar ferramentas, analisar resultados e corrigir a própria estratégia e avançar por várias etapas com menos orientação humana. Na configuração Ultra, vários agentes trabalham ao mesmo tempo como uma equipe digital. Aqui a coisa fica bem séria. Antes a gente conversava com uma IA, agora a gente pode coordenar uma equipe. Então, um agente pesquisa, o outro programa, o outro revisa e assim por diante. Isso pode economizar horas e talvez até dias, mas também cria um novo risco. Uma equipe digital pode trabalhar com uma velocidade muito maior do que a capacidade humana de perceber se acontecer algum erro. Então, o problema não é só a IA errar ali, né? Ela é errar em escala, né? Exatamente. Quanto mais autonomia, mais controle a gente tem que ter. Quem autorizou, quem informação acessou, por que alterou, tudo isso tem que ter registro, porque a empresa passa a ter funcionários invisíveis. E tem que ter uma forma de identificar quando aconteceu algum erro. Segundo a Associated Press e o The Guardian, a Apple processou a OpenAI e os ex-funcionários da própria Apple acusando uso indevido de informações confidenciais. As acusações ainda precisam ser provadas judicialmente. Mas o caso já revela aí o tamanho da disputa, não é, Fábio? Sim, revela porque a guerra dela não é apenas por software, né? Por produto, design, protótipo, fornecedor, componente, é tudo uma cadeia envolvida. Tem processo de fabricação, conhecimento acumulado ali, né? Sim, e desligar um funcionário de uma dessas empresas não é apenas recolher o crachá e o computador e pronto, né? É cancelar acesso, proteger arquivos, porque esses funcionários têm acesso a informações muitas vezes confidenciais e estratégicas para aquela empresa. E uma informação levada hoje pode virar o produto concorrente de amanhã. Fábio, depois de tudo isso, qual que é a cereja do Bits aqui de hoje? Aquela dica simples para quem quer usar IA sem cair nessa armadilha toda. A cereja do Bits de hoje é um plano em 3 passos. Ah, não diga 3? 3 passos. Tem mantra? Tem um mantra. O mantra é: a IA pode fazer o trabalho, mas quem assina é você. Passo 1, então. Passo 1. Use a IA como professor, não como um dublê. Ah, boa. Peça para ela explicar, para criar exemplos, para fazer perguntas, para apontar seus erros, mas não entregue sua obrigação para a máquina, né? Se a IA levanta o peso por você, o músculo não vai crescer. E mais cedo ou mais tarde, alguém vai pedir para você levantar o peso sozinho. É uma questão ética essa, né? Você Sim. realmente assumir ali o que está sendo feito. E qual que é o passo 2? Passo 2, nunca envie nada sem revisar. Tem que revisar texto, planilha, código. A resposta que você receber da IA tem que ser revisada por você. Então, a IA seria como se fosse um GPS, vai ajudar você no caminho. Mas se mandar entrar no lago, você não vai obedecer, né? Só porque a voz falou lá com confiança. Se tem frente por esse lado. Né? E qual é o terceiro e último passo, então? Terceiro passo, deixe rastro. Então, registre quando a IA foi utilizada, né? Guarde versões, anote quem aprovou, defina quem revisou, porque quando algo der errado, você precisa responder. O que a IA fez? Quem foi que autorizou, quem conferiu? Sem rastro, sem registro, não existe governança. Existe, no máximo, sorte. Ou azar, né? Ou azar.
Então a regra aqui, gente, acho que é clara, né? É usar IA para ficar mais forte, não para desaparecer da própria responsabilidade. A gente não pode emburrecer. Exatamente. A melhor IA não substitui seu pensamento, ela aumenta a qualidade desse pensamento, né? Ela te ajuda. E agora a gente quer saber de você aí, ouvinte. A inteligência artificial, ela tá ajudando as pessoas a pensar melhor ou tá criando uma geração aí que só sabe pedir, mas não sabe pensar, não sabe fazer? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E compartilhe esse episódio com aquele estudante, professor, gestor, profissional ou amigo que copia e cola tudo aí da IA sem conferir nada. Não pode. Se você nos acompanha pelo Spotify, Amazon Music ou Apple Podcast, clique em seguir ou assinar o Beats. Assim, novos episódios vão chegar aí automaticamente ao seu aplicativo. E se você está no YouTube, inscreva-se lá no canal, deixe seu curtir e ative o sininho. Isso ajuda o algoritmo a levar a nossa conversa para muito mais gente. Siga a gente lá no Instagram também, Beats Podcast Oficial. E todos os links estão lá no nosso QG, bits.fabioxavier.com.br. Para ter conteúdo digital é só acessar essa página também. E siga o Fábio lá no LinkedIn, procurando por Fábio Corrêa Xavier. Sempre tem coisas novas lá e comentários que ajudam a gente a ficar antenado. Eu sou a Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. Bits, decodifique o futuro hoje. Até a próxima. Até a próxima.